Muito boa tarde a todos, graça e paz, meu irmão, minha irmã, que Deus possa estar comigo e com você nesta tarde maravilhosa, nesse dia abençoado, desta quinta-feira. E aprove Deus que eu esteja aqui hoje para falar um pouquinho mais desse Deus grandioso na minha vida e na sua vida. Amém, meus irmãos? Quero aqui falar para você lá, já vou falar no começo, vou falar no final, não vou deixar de falar que nós precisamos divulgar mais a palavra de Deus para mais pessoas, para mais amigos. Compartilhe esse adorável culto que nós estamos fazendo todos os dias com seus amigos, com seus parentes. Manda, meu irmão, manda, porque sabe, nós não temos a noção da onde está chegando a palavra de Deus. Paz do Senhor, Alessandra, Cida, Deus abençoe. Deus, Ele é poderoso, Alessandra, e Ele tem uma palavra para o meu coração, para o seu coração. E para todos que estiverem e que vão chegar nesta live, porque esse Deus é assim, Ele alcança. Aonde você estiver, Ele chega. O que você precisa, Ele faz. É um Deus grandioso, é um Deus poderoso. E seja bem-vinda, minha amada, meu amado. Deus tem uma palavra para o seu coração também. E esse é o nosso Deus, Ele nos surpreende, meus irmãos. Ele faz as coisas que muitas das vezes nós não entendemos. Às vezes nós estamos pedindo algo para Ele e está acontecendo tantas coisas ao nosso redor, que a gente fala, puxa vida, mas não era isso que eu estava pedindo. Eu estava pedindo talvez até mesmo o contrário do que está acontecendo. Mas é Ele que está chegando, é Ele que está colocando primeiro a casa em ordem. Ele está falando comigo, Ele está falando com você. Que Ele é um Deus que Ele sabe todas as coisas. Ele sabe das suas necessidades, da minha. Então Ele é poderoso para fazer muito mais além do que nós pensamos e pedimos a Ele. Creia, meus irmãos, que esse Deus, Ele vai nos surpreender. E se nós prestarmos bem atenção no que Ele está fazendo, no que Ele está nos direcionando, você vai ver que Ele já está nos surpreendendo. Às vezes são, sabe, as pequenas coisas que muitas das vezes a gente não enxerga naquele grau, né, de qual a gente deveria enxergar, porque são as pequenas coisas que vão mudando todas as grandes e que vai chegar nessa grande coisa que nós precisamos, ao qual nós pedimos. E são as pequenas coisas que vai criando aquele alicerce, aquela nossa base para nos dar sustentação quando esse Deus maravilhoso Ele chegar com a minha bênção e a sua bênção na nossa vida. Creia, meus irmãos, a palavra de Deus ela é poderosa para transformar todas as coisas, para fazer todas as coisas em nossas histórias. Eu creio na palavra de Deus, eu creio nesse Deus grandioso. Ele é tão poderoso que, sabe, irmãos, a gente vai caminhando, a gente vai fazendo as coisas para esse Deus, direcionado por Ele. Em todas as coisas que nós vamos fazendo, nós costumamos a dobrar os nossos joelhos, a pedir a Ele a confirmação, pedir para Ele o direcionamento, né, para a gente... Porque nós somos falhos, nós somos pecadores, nós falhamos, nós às vezes erramos, né? Mas Ele é um Deus tão misericordioso que Ele vai falando, Ele fala comigo, Ele fala com você em todo o tempo. Basta nós prestarmos atenção. E você quer saber quando você está na direção certa, meu irmão, minha irmã? É quando começa a aparecer as pedradas. As pedradas. Aquelas coisas que às vezes pegam em você assim e acaba até
incomodando da forma assim que tira você. Opa, que é isso, né? Porque, puxa vida, você está ali na direção de Deus, no caminhar com Deus, falando de Deus, da palavra de Deus. Escuta, palavra de Deus, não é a palavra do Gleison, a palavra da Léo, a palavra de fulano, não, é a palavra de Deus. É por isso, meus irmãos e minha irmã, que eu tenho e eu falo a palavra de Deus. Vamos para a Bíblia, porque a Bíblia, ela tem todas as orientações ao qual nós precisamos, e ela fala somente a verdade. Não é à toa porque esse ministério chama Verdade Sempre. Essa igreja, ela não é do homem, essa igreja é de Deus. Igreja profética revelando a verdade sempre. Por que revelando a verdade sempre? Porque é Bíblia. Quem é a verdade? É Deus, é Jesus Cristo. É Ele que é a verdade, não sou eu, não é o professor, o doutor. Não, é Jesus Cristo. E aí quando eu falo das pedradas, porque muitas das vezes a gente não entende, né? Porque assim, quando você era criança, o que você fazia quando você via uma árvore, uma árvore frutífera, né? Você já viu crianças tacando pedra em espinheiro? Não existe, não tem. Então, vão tacar pedra onde? Aonde tem uma fruta, onde a árvore está dando fruto. E meu irmão, minha irmã, mexer com o mundo espiritual é uma coisa assim, sobrenatural, porque muitas das vezes a gente não vê o que está acontecendo no mundo espiritual, mas essas lives, essas pregações, essas ministrações minha, da minha esposa, estão chegando a lugares que a gente nem imagina, estão transformando vidas, e a gente está, sabe, pessoas testemunhando o que está acontecendo nos lares, nas casas, nas vidas das pessoas. E aí, meu irmão, minha irmã, vem as pedradas, mas vem as pedradas de quem? De quem não, talvez não tenha o domínio da palavra, não tenha o domínio da a tal teologia. Não. Vem dessas pessoas que se intitulam, né? Que se intitulam, que têm o conhecimento, que tem o entendimento da palavra. Quem tem o entendimento da palavra, meu irmão, se chama Bíblia. Se você estiver dentro da Bíblia, você tem o entendimento da palavra. O que passar disso não provém de Deus. E aí ontem eu estava ouvindo, né, a pregação da minha esposa, maravilhosa, uma pregação ao qual ela trouxe na palavra de Naamã, e aí adentrou um pseudo pastor, né, nos comentários dela. Puxa, e aquilo ali, ela respondeu assim de uma forma tão carinhosa, porque ele foi questionar, mas ele colocou lá, ele fez uma pergunta e colocou um ponto de interrogação e uma exclamação junto. E aí ela respondeu assim: o Deus meu, o Deus do Senhor e o Deus de Israel. Porque a Bíblia fala Deus de Isaac, Deus de Abraão, Deus de Jacó. Mas o Deus, meu irmão e minha irmã, Ele é meu e Ele é seu, a qual muitos de nós, algum dia atrás, eu não sei você, mas você conhece alguém que é devoto a um santo? Eu vou citar uma aqui, mas não tenho nada contra Nossa Senhora da Aparecida. Eu sou devoto da Nossa Senhora da Aparecida. Quantas pessoas que você já não ouviu falar isso? Quantas pessoas que você não conhece de outras religiões, ao qual não confessa esse Jesus Cristo, esse Deus Todo-Poderoso? E aí ele veio questionar que minha esposa comentou sobre o Deus de Naamã. Não, é Deus de Naamã sim. Porque Naamã, ele era devoto a um Deus Rimon, mas ele não era. A Bíblia não fala que ele era devoto, a Bíblia fala que ele ia lá levar o seu rei. Então olha as pedras que vêm para cima da gente.
Mas isso é interessante, porque Deus fala para nós, isso é só o começo, meu filho, minha filha. Isso é só o começo. Não, mas aqui no texto ali, ó, você pega o versículo 16 ao qual o livro ela estava, o versículo 17, e vai ver que Naamã, ele reconheceu o Deus de Israel. Ele reconheceu que só Deus, só o Senhor é Deus. Então por que ela não falar o Deus de Naamã também? Ou esses doutores da lei, né? Naquele tempo também existia, né? Os escribas, né? Os que estão esperando até hoje Jesus. Mas amém, meus irmãos. E aí ela cumprimentou, ela conhece, né? Pastor. A gente fica honrado de um pastor estar na nossa live ouvindo as nossas pregações. Glória a Deus, meus irmãos. Por isso, puxa, que coisa maravilhosa, mas... Ô meu irmão, ô minha irmã, que Deus os abençoe, né? E que nós aceitamos as pedras, sim, nós aceitamos, porque faz parte de todo o processo. E ao qual o ministério dele, eu gosto muito do ministério, o pastor presidente dele é uma bênção, um homem de Deus, um homem de Deus. Porém, Jesus também escolheu os discípulos e alguns, né? A palavra de Deus fala que não era o correto, mas amém. Ele é uma bênção e eu creio no ministério dele. Como eu creio no meu ministério e no ministério da minha esposa. É por isso que nós estamos aqui, para falar desse Jesus, para falar desse Deus grandioso. E sabe, irmãos, vocês vão ver que tudo isso que eu estou falando está no contexto aqui do que eu vou pregar, porque é tão lindo a palavra de Deus que Deus colocou no meu coração, um texto conhecido, um texto muito pregado nos dias de hoje, e fala muito aos nossos corações, fala tremendamente. Eu tenho certeza que vai falar comigo e com você. E antes, por isso, eu converso um pouquinho da Bíblia, para as pessoas se chegarem, quem estiver para vir ouvir a nossa palavra. Eu quero trazer o texto de hoje, ali está em Juízes, né, no capítulo 6, Juízes capítulo 6, no versículo, eu vou ler só o versículo 11 e 12, se vocês quiserem acompanhar. E a palavra de Deus, ela é tão linda, meus irmãos, é por isso que eu sempre falo, que quando você começa a acompanhar a Bíblia, e ler a Bíblia, entender a Bíblia, não vai ter mais essas pessoas que vão querer falarem coisas que não estão ali na Bíblia, que não vai querer exaltar, porque assim, ó, a palavra de Deus, ela é tão linda e ela é tão maravilhosa, que Deus fala assim, lá em Isaías 55:8, fala assim, ó, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os meus caminhos não são os vossos caminhos. Você entendeu o que é isso? Porque Deus, Ele é um Deus grandioso e poderoso. E às vezes nós, homens, vamos para os caminhos, né, ao qual eu vou fazer um mestrado, um MBA, mas o conhecimento humano, conhecimento da terra. E aí vai chegar algum dia alguém que vai quebrar o seu conhecimento da terra, porque vai conhecer mais do que você. E esse conhecimento que vem do alto, ninguém vai tirar de você, porque Deus, Ele é poderoso e o conhecimento dele é infinito. Então, quando você acompanha esse Deus grandioso, acompanha o que Ele deixou escrito, meu irmão, você não se confunde. Você não se confunde. E aí Ele coloca as pessoas, né? Vamos se dizer assim, os Zé Ruelas da vida, né? Aqui, Zé Ruelinha, aquele pessoa que não tem nada, que não tem para falar de Deus e confrontar, porque assim a palavra de Deus fala, muitos são chamados, muitos, poucos escolhidos. Por que muitos são chamados, poucos escolhidos? Porque Deus precisa de muitos, Ele chama muitos e vai ali, né?
E muitos ali são escolhidos por quê? Porque persevera na palavra, está no caminho certo de Deus. Mas aí vem a sabedoria humana, o homem achando que quer tomar o lugar de Deus, mas amém. Deus, ele é tremendo e maravilhoso. E ele faz todas as coisas. Vamos para a Bíblia? É verdade, Alessandra, é verdade. Isso é bíblico, né, Alessandra? Isso é bíblico. Sempre os humilhados, eles serão exaltados. Sabe por que os humilhados? E às vezes a gente fala em humilhados, né? A gente já pensa que alguém vai desfazer. Não, porque a humildade da pessoa. A pessoa, ela não precisa mostrar. Porque assim, ó, eu vou falar uma coisa pra você. Eu tenho um parente, não vou citar nome, mas ele tem um diploma. E esse diploma dele eu nunca vi. Porque papel é o que eu sempre falo. Papel é para ser guardado numa gaveta, não para colocar na parede. E ganha 100 mil reais por mês, né? Tô falando em valores porque E aí tem pessoas que têm diplomas que colocam na parede e, meu Deus, e fica perdido aí, sabe? E é interessante que o culto dessa pessoa é das 2 às 3. E aí depois ele fica perdido aí, porque não sabe, não tem o norte, né? Fica procurando coisas pra ir. Mas é assim, tem pessoas de Deus e tem pessoas que são usadas. E elas vão ser usadas para nos abençoar, Alessandra. Elas vão ser usadas para nos abençoar. Creia nisso, minha amada. Eu creio. Vamos lá? Juízes. Eu tô com Reis por causa da pregação de ontem, que sinceramente tem pregações que nos impacta, que fala conosco, e todas as pregações, se você prestar atenção, ela fala comigo e ela fala com você. Mas menina, é pra minha vizinha ali que ele falou. Não, ele falou pra mim, ele falou pra você. Se não foi para hoje, você pode esperar que é para amanhã. Pode esperar. Aquela pregação de ontem foi verdade, hein? É assim que Deus faz. Porque a palavra dele é viva. A palavra dele é de ontem, hoje, será de amanhã eternamente. Passará terra, céus, mas a palavra não passa. A palavra é eterna. Há quanto tempo foi escrita? E ela vale para os dias de hoje. Olha esse texto que eu vou citar aqui, ó. Eu ia colocar o óculos, mas hoje eu não vou. E eu vou tentar ler sem o óculos. Juízes, capítulo 6, o versículo 11, fala assim, ó. Gideão, né? O anjo fala com Gideão. Paz do Senhor, Roberta. Deus te abençoe, minha amada. Seja muito bem-vinda. Então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a bezerrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para salvar os medianitas, para os salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Amém, irmãos? Só até aqui. Depois nós vamos escorrer o texto aqui. Vamos orar. Feche os teus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Obrigado, meu Deus, por mais esse dia, por mais essa oportunidade que o Senhor está nos concedendo, Senhor, de estar aqui nesta tarde abençoada por Ti. Fala conosco, Senhor. Fala o que o Senhor tem que falar para nós, Senhor. Não o que nós queremos escutar, meu Deus. Porque quando o Senhor fala, Pai, o Senhor nos ensina, o Senhor nos aconselha, o Senhor nos exorta, o Senhor nos abençoa com a sua simples palavra, meu Deus. Abra os nossos corações e o nosso entendimento para o que o Senhor quer falar conosco, Pai. É assim que nós acreditamos. É assim que nós vamos continuar aqui te ouvindo todos os dias, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. É assim que nós acreditamos. Amém, meus amados? Seja bem-vindo, minha amada. Deus te abençoe. Tem uma palavra para o seu coração. Olha que interessante, meus amados. O anjo do Senhor, ele desceu ali para falar com
Gideão. E ali eu posso, irmãos, preste atenção, eu posso aqui falar para você, eu vou enfeitar a pregação, não porque isso daqui é uma teofania, eu posso explicar o que é uma teofania do anjo do Senhor chegando para você aqui na sua frente, né, de Gideão. Eu posso falar também da presença do Espírito Santo, tudo para enfeitar, mas meu irmão, minha irmã, o que é por isso que eu falo para a gente ler a Bíblia, porque nós vamos entendendo o que é a teofania, o que é o Espírito Santo. Aqui no Velho Testamento, e todas essas coisas eu poderia explicar aqui para você, mas o que isso nos interessa, né? Que são os estudados aí que faz aquela... Então não, a pregação, a Bíblia, ela é simples, vamos para a simplicidade da Bíblia. Eu falei que não ia pôr o óculos, mas eu vou pôr sim. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Ei, você já imaginou esse anjo do Senhor está na sua presença? Porque veja bem, Gideão, nós vamos decorrer o texto aqui, ele fala que ele era o último da casa dele, que a família dele era a mais pobre da cidade. Imagine, meu irmão, minha irmã, uma cidade aí de, vamos falar de 100 mil habitantes, você ser o mais pobre da cidade. Você ser mais simples da cidade. Você não ter nada aos seus olhos. Preste atenção, meu irmão e minha irmã. Aos seus olhos. Porque nós, humanos... Senhor, minha amada, meu amado, seja bem-vindo. Porque aos nossos olhos, nós vemos uma coisa. Mas a Deus, ele vê outra coisa. Ele não vê o que os nossos olhos vê. Ele vê o interior, ele vê o seu coração, ele sabe da sua necessidade, ele sabe do que você precisa, ele sabe do que você passa e do que você vai passar. E aqui Gideão questionou, mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor, meu Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, que é feito todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não vos fez, Senhor, subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu. Olha, Gideão, ele estava ali malhando, como a palavra de Deus falou ali no versículo 2, ele estava malhando trigo no lagar, mas o lagar não era lugar de malhar trigo, mas ele estava malhando às escondidas dos medianitas. E se a gente voltar um pouco no capítulo 6, a partir lá do primeiro 1, você vai entender a história, por que ele estava se escondendo, por que estavam sendo atacados, por que aquele povo estava sendo oprimido. E por que o anjo do Senhor apareceu para ele falando que ele ia salvar o seu povo. Porque o povo tirou a atenção de Deus. Porque o povo saiu da presença de Deus. Aqui a Bíblia fala que o povo estava até em pecado. Que eles estavam adorando outros deuses. E é assim, meu irmão e minha irmã, quantas pessoas que você conhece, que ora estava dentro da igreja, na presença do Senhor, e hoje está fora, em outros caminhos, adorando outros deuses. Que foi, vamos se dizer assim, na palavra de hoje, foi para outra religião, foi cultuar outros deuses. É assim na minha vida e na sua vida, sim. Não vamos ser hipócritas em falar que isso não acontece, porque acontece. Aconteceu. Olha lá o povo estava sendo oprimido. E foi oprimido por 7 anos, a palavra de Deus fala aqui. E olha que interessante, se você pegar no versículo, no mesmo capítulo, no versículo 6, fala assim, ó: eu sou o Senhor, o vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas não destes ouvido a minha voz. Olha que interessante. Então Deus, Ele coloca as coisas, como Ele colocou esse povo nessa terra, como Ele colocou você aí nesse lugar que você está.
Eu não sei em qual lugar, mas você está no lugar que foi Deus que te colocou. E muitas das vezes você sai da presença de Deus. E aí acontece todas as coisas nas nossas vidas. Porque é assim comigo, é assim com você. Ou será que isso é só comigo que acontece? Quando você sai da presença desse Deus grandioso, quando você comete algo de errado, há consequências. E é que esse povo estava pagando pela consequência deles. E muitas das vezes, meu irmão, minha irmã, é tão interessante, olha a palavra de Deus como ela é linda, que muitos falam assim, puxa, nós estamos vivendo no tempo da graça, né? Até tem alguns que questionam, eu sou biblicista, eu sou cristocêntrico, amém. Biblicista, todo mundo, nós temos que ser. Cristocêntrico, todos nós temos que ser. Mas a Bíblia, o novo Evangelho, o Novo Testamento e o Velho Testamento, eles se confirmam. Porque se você for analisar a Bíblia, ela é um contrato. E esse contrato, como todos os contratos que existem, ele tem as cláusulas. A Bíblia, ela nos fala que ela tem as bênçãos, mas ela também tem as maldições. Olha que interessante. E se você decorrer a todo o texto do Velho Testamento, e você vai ver que quando o povo estava na presença de Deus, tudo era mais fácil, eles prosperavam. Quando eles saíam da presença de Deus, os povos se misturavam e eles cultuavam outros deuses, as coisas aconteciam. Ou não? Então muitas das vezes está acontecendo muitas coisas na sua vida, na minha vida, ao qual a gente questiona, puxa, mas eu estou orando, mas tudo bem, mas o que você fez? E é tão lindo, né, a palavra de Deus, porque as pessoas falam assim, Jesus, quando ele veio para a terra, Jesus, ele além das leis ali de Deus, que Deus deu lá para Moisés, além dos estatutos, dos mandamentos e das leis, Jesus ainda arrochou mais um pouquinho. Quando você adulterar, lá, a lei de Moisés falava para apedrejar, para matar, né? Aqui não. Aqui Jesus disse lá, tá lá. Quando você pensar em adulterar, ou você preste atenção, meu irmão, pensou, já aconteceu, já é condenado. Então, olha como arrochou as coisas. E muitas das vezes é uma pregação, meu irmão, difícil, você não vai ver em outros lugares isso. Por quê? Porque não dá ibope. Muitos não querem ensinar esse tipo de coisas pra gente. É incrível, mas é uma realidade. Porque Jesus, ele veio, ele é o amor, ele veio nos ensinar muitas coisas. Ele veio assim, e a Bíblia, ela é abençoadora. Se você seguir ela bonitinho, legal, meu irmão, as bênçãos estarão aqui para mim e para você. Só que nós temos que prestar atenção no Velho Testamento e no Novo Testamento também. Porque é um complemento do outro, né? E às vezes nós vemos coisas aí falando de coisas aí que a gente até duvida, né? Mas vamos lá. Então Deus está falando aqui, ó. Por que desse povo, por que de Gideão e o povo dele está sofrendo nas mãos dos medianitas? E isso vamos trazer para os dias de hoje. Não é diferente, meu irmão. Não é diferente, minha irmã, ao qual nós passamos. Porque, como eu já disse aqui, às vezes a gente coloca assim um problema na mão de Deus e fala, Senhor, mas eu vou te ajudar, Senhor. É assim. Às vezes nós queremos ajudar a Deus. Não, meu irmão, coloca nele, confie. Só que nós temos que andar na direção dele. Nós temos que fazer as coisas que ele está nos pedindo, que ele está nos ordenando, que ele está falando para mim, vai por esse caminho. Às vezes você quer cortar esse caminho, às vezes você quer ir por um caminho mais longo. Igual eu lembro quando
ia para uma fazenda, né? E tinha um caminho lá. Você tinha que dar a volta, talvez 2, 3 quilômetros, mas se você cortasse pelo pasto, daria 2, 3 quilômetros a menos. Mas tudo bem, vamos cortar caminho, vamos. Só que você, a partir do momento que você entrou dentro da cerca ali dos bois, dos touros ou dos cachorros, meus irmãos, nós vamos ter que correr, porque senão ele vai pegar. Ou não é assim? Esses são os cortadores de caminho que às vezes as pessoas dão na vida. E aí depois não sabem, não entendem. Meu Deus, o que aconteceu? Aconteceu que Deus pediu para mim ir por aqui e eu cortei caminho. E eu desviei da presença dele. Ou não é assim? Ou um dia isso só aconteceu comigo? Então, Deus, ele é poderoso. E ele quer que nós fiquemos na presença dele. Ele quer nos abençoar. Ele quer nos levar a altos lugares. E olha, não foi diferente aqui, ó. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nessa... Vou no 13. Mas Gideão respondeu, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Ele está lá, escondido, apavorado com tudo que está acontecendo. E às vezes na vida da gente, meu irmão, minha irmã, você entra na presença desse Deus grandioso e começa a orar e a clamar para ele, a pedir as coisas. Senhor, até aqui eu consegui ir, Pai, mas daqui para frente eu já não consigo mais, porque já não é mais, agora é só o sobrenatural. E Deus, ele fala assim, bom, então agora é comigo. Só que aí, meu irmão, minha irmã, ele começa a mexer em toda a sua base, em toda a sua estrutura, em todas as coisas que estão ao seu redor, e dói, e machuca, e às vezes a gente não acredita no que está acontecendo em volta, e tem um reboliço ali, um reboliço aqui, e é Deus trabalhando. A gente não entende, e a gente não queria que acontecesse isso, mas ao mesmo tempo, se a gente parar para pensar e analisar, o que eu fiz? Ah, tá, verdade, olha lá, ou eu cortei aquele caminho ali, ou eu fiz isso, então Deus está consertando, Deus está moldando. E aí, meu irmão, minha irmã, ele vai usar alguém. Só que aí ele não vai usar aquele pseudo, né, teólogo, aquele pseudo pastor, aquele pseudo, não. Deus, ele tem a forma dele trabalhar. Lembra lá em Sarepta, da viúva? Quantas viúvas que tinha naquele tempo lá em Sarepta? Quantas que tinham? A Bíblia não fala, mas tinha muitas. Muitas viúvas. E talvez muitas viúvas ricas, poderosas, ao qual Deus poderia ter falado lá para o profeta, olha, você vai chegar lá na casa da viúva tal, vai apertar a campainha dela, vai sair lá os criados dela e eles vão te servir, e ali eles vão te cuidar, não é verdade? Poderia, porque Deus é Deus, mas Deus, ele não trabalha dessa forma. Deus, ele pega o que não é para mostrar que ele é Deus na minha vida e na sua vida. Então ele vai usar você, ele vai usar eu, ele vai usar qualquer um, mas que esteja na presença dele e que seja humilde para ele deixar ser usado, porque esse é o nosso Deus Todo-Poderoso. E aí aquela viuvinha lá não tinha nada, mas eu tenho um pouquinho só de farinha e azeite aqui que eu vou fazer um bolinho aqui para mim e para o meu filho, para depois nós vamos morrer. Esse é o Deus ao qual nós seres humanos, nós não entendemos isso. Nós não vemos dessa forma. Para nós o que vai resolver é o que está na nossa vista. Mas esse Deus, ele fala para mim e para você nesta tarde: não, eu quero usar você. Eu quero usar você. Ele faz de qualquer forma, de qualquer jeito, meu irmão e minha irmã. E é por isso aqui que Gideão foi questionar ele, mas eu sou o mais fraco da minha casa, se você ver, eu sou o mais pobre da cidade. Mas é esse que Deus quer usar, é esse que tem a humildade, que talvez não foi lá na faculdade de teologia que ele vai usar. Talvez ele não foi lá, ele não teve os estudos, vamos se dizer assim, mas
Deus abençoa. Quantos irmãos? Esses dias eu vendo uma pregação de um senhor que não deram oportunidade para ele num certo lugar e ele não sabia nem ler nem escrever. E ali o pastor tentou humilhar ele, o pastor da igreja, o dirigente da igreja, eu não sei se era pastor, me perdoa, mas o dirigente lá tentou humilhar ele perguntando, fez 2 perguntas, se você conseguir responder as 2 perguntas, ele respondeu as 2 perguntas e respondeu muito mais coisa da Bíblia, porque a sabedoria, meu irmão, não é humana, a sabedoria de Deus, é divina. É isso que muitos não entendem. É por isso que Deus vai te abençoar. É por isso, Alessandra, Cida, é por isso que é aquilo que você falou ali, ó, os humilhados serão exaltados. Por quê? Porque a humildade, meu irmão, não tem preço. Ninguém compra humildade. Humildade ou você tem ou você não tem. E muitos até perdem ela pelo conhecimento humano. Olha que coisa assim tremenda, mas esse Gideão aqui, ó, ele é como eu e como você. Então o Senhor olhou para ele e disse, não, é você mesmo, e disse, vai nessa tua força. Peraí, se Deus está falando vai nessa tua força, meu irmão, minha irmã, lá em Gênesis, no primeiro capítulo de Gênesis, lá a palavra de Deus fala assim, eu vou até lá, mas ela fala assim, que Deus fez o homem a semelhança dele, a imagem e semelhança dele, e ainda disse para ele, sujeitai, você vai ser sujeito a todas as coisas, você vai ser, eu vou lá, para não ficar nas minhas palavras, preste atenção, ó, é bem aqui no começo, apesar da minha Bíblia, disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança, e dominai sobre todas as coisas. E aqui ele está falando para Gideão, vai na tua força. Por quê? Porque você é imagem e semelhança de Deus. Ele sabe que você tem a força. Deus já te deu essa força interior. Então ele sabe que você pode. Ele sabe que você pode. Vai nesta tua força e livrará Israel das mãos dos medianitas. Porventura, não te enviei eu? Olha aí, é o que eu acabei de dizer. Ele sabe que eu e que você tem condições para muito mais do que nós pensamos. E nós imaginamos, porque isso, lá no começo ele já deu, ele já fez, quando ele fez eu e você, quando ele fez o homem na terra, foi imagem e semelhança dele. E ele disse, dominai sobre todas as coisas, e às vezes nós não nos atentamos que nós podemos dominar todas as coisas. Esse é o Deus grandioso. É esse Deus aqui que nós temos que continuar olhando para Ele sempre e buscando a presença dEle. Porque Ele já te deu a força. Olha o que Ele está falando, vai nesta tua força. Ah, mas eu estou fraca. Paulo fala que é aí que Ele está forte. Quando nós pensamos que nós estamos fracos, meu irmão, é aí que Deus vai trabalhar. É aí que o Espírito Santo vai chegar em você e você vai se tornar forte. Esse é o Deus poderoso. Esse é o nosso Deus. E ele lhe disse, ai Senhor meu, como que livrarei a Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu o menor da minha casa de meu pai. E o Senhor lhe disse, porquanto eu descer contigo, tu ferirás os medianitas como se fossem um homem só. Está entendendo, meu irmão? Se Ele nos fez, falou para que nós somos imagem e semelhança dEle, que nós dominaremos sobre todas as coisas, e ainda mais Ele fala que é contigo, que é comigo, que é com você. Então não tem como dar errado, não tem como não dar certo, meu irmão.
Não tem como a gente não estar na presença desse Deus e caminhar na presença desse Deus e nós não vemos a glória desse Deus. E aí eu falo assim, nós somos seres humanos, nós somos falhos, nós somos pecadores, mas mesmo assim, a Bíblia não fala que Deus era segundo, aliás, Davi era segundo o coração de Deus. A Bíblia fala isso, não fala? E olha a vida de Davi, olha as passagens de Davi. Davi, ele é como eu e como você. Davi teve esses problemas na casa dele. Davi matou, Davi traiu a esposa, Davi... Você está me entendendo? E Deus ainda disse que era segundo o coração. Então, meu irmão, minha irmã, Deus está mostrando aqui para nós que sim, nós somos falhos, sim, Ele fez nós e Ele conhece o nosso interior, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe que nós somos fracos, mas em todas as vezes que Davi errava, Davi se arrependia. Davi dobrava o joelho e orava a Deus e pedir perdão. Por quê? Porque nós somos falhos. É aqui Deus mostrando para mim e para você que Ele é um Deus misericordioso. Mas, muitas das vezes, lá que se você vê, Ele não deixou de punir. E às vezes a gente não sabe que todas essas coisas que estão acontecendo, qual é a punição. Por que nós estamos sendo punidos nessa área, talvez nessa, talvez na outra? E assim. Então por isso que é interessante a gente prestar atenção em todas as áreas das nossas vidas. E nos tempos de hoje, meu irmão, minha irmã, nós não estamos conseguindo parar. Preste atenção. Para nós meditarmos nisso que eu estou falando, de ver as nossas áreas, todas as áreas das nossas vidas. Aonde que nós temos que rever? Aonde que nós temos que consertar? Aonde que nós temos que parar, pedir as instruções de Deus, voltar? Não importa se você vai dar 1, 2, 3 passos para trás, não importa. Sabe, irmãos, nós seres humanos, nós temos aquele, não é só eu, não é só você, não, são todos. Nós temos aquele, mas... que é fulano ou ciclano vai falar? Não importa o que vão falar. Alguém bate aí na sua casa te oferecendo ajuda para você pagar uma conta de água, uma conta de luz ou qualquer coisa que seja, um remédio. Não, essa pessoa ainda não tem. Então, falem mal, falem bem, falem de mim. É assim, infelizmente é assim. Vão falar. Se você estiver na presença e fazendo as coisas certinho, vão falar, vão destacar pedra. Se você não estiver, vão falar do mesmo jeito. Então, primeira, não temos que dar ouvidos, né, às coisas que não provêm de Deus. É de Deus? É. Então, amém. Eu recebo. Não é de Deus? Irmão, vai entrar aqui e sair aqui. E é assim que nós devemos continuar. Se tiver que recuar, vamos recuar. Se tiver que... Calma. Há tempo para todas as coisas, né? Às vezes, você vai lá e monta um comércio. E não era hora, não é hora. Ou não era aquilo que Deus tem para você. E aí você fecha aquele comércio. E aí você entra na presença de Deus, Senhor, mas eu fiz tudo certo. Amém. Mas não era para você, não era o meu tempo, não era o seu tempo. Esse é o nosso Deus. Às vezes você começa uma coisa e ela explode e te surpreende. Explode e te surpreende. Mas surpreende assim, fora do comum, fora do normal. Aí vem Deus e fala assim, sai daí, não é pra você. Deus faz isso. Eu sou prova disso, mas amém. Esse é o nosso Deus. E aqui, Gideão estava aqui, falando, mas eu sou um pequenininho, eu sou... E ele lhe disse, meu Senhor, como que eu livrarei? O Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo. E ele lhe disse, agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal.
É interessante, né? Parece comigo, parece com você. E quando Deus fala que vai fazer, Ele vai fazer, meu irmão. Mas aí nós vamos lá, ó Senhor, eu vou te pedir uma coisa, mas o Senhor me dá um sinal, se é para mim fazer ou não. Meu irmão, Deus dá um sinal. E muitas das vezes a gente não quer enxergar esse sinal. Muitas das vezes a gente não consegue decifrar esse sinal. Preste atenção. Quantas coisas que você não pediu, quantos sinais que você não pediu para Deus, e Deus deu uma, deu duas, e você falou, puxa, mas para mim aconteceu já. E eu tenho certeza que para você também aconteceu. É assim, Deus dá um sinal. Por quê? Porque é confirmação. Porque Ele está no negócio. Porque vai acontecer. Porque Ele vai te abençoar. Ele quer te abençoar. E nós precisamos estar na presença dEle e olhando fixamente para Ele. Não vamos tirar os olhos dEle. Porque você vai ver o que Ele vai fazer. Olha, é interessante que eu ia pregar todo o texto aqui, mas não vai dar tempo. Mas amém. Se tiver que continuar outro dia, a gente continua. Esse é o nosso Deus. Ele faz todas as coisas ao qual você pede, ao qual eu peço. Muitas das vezes a gente pede tão pouco, meu irmão. Eu sempre falei que para Deus Ele é igual você pedir uma bicicleta ou um avião. É igual. É o mesmo estalo de dedo, piscar de olhos, respiração. Para Ele é a mesma coisa. E aí a própria palavra fala que nós não sabemos pedir. É só uma figura de linguagem aqui, bicicleta e avião. Hein? Também não vai querer sair pedindo. As coisas tem que ter, né, discernimento, né? Amém, que senão daqui a pouco vem alguém aí também falar algo. Mas amém. E esse é o nosso Deus, meu irmão, minha irmã, ao qual Gideão pediu um sinal. E o Senhor lhe disse, porquanto hei de ser contigo, tu ferirás o medianita como se fosse um só homem. E ele lhe disse, agora tenho achado graça aos teus olhos, dê-me um sinal que és o que comigo falas. E é tão interessante que eu só vou aqui no versículo 19. Entrou Gideão e preparou. Olha essa parte aqui, meu irmão e minha irmã. Que Deus é esse? E eu só vou ler aqui o 19 e o 20. Ó. E entrou Gideão e preparou um cabrito, bolos asmos e um efa de farinha. E a carne pôs numa alçafara de caldo e pôs numa panela. A carne com o caldo. E pôs numa panela e trouxe até debaixo o carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo, preste atenção. Porém o anjo de Deus lhe disse, toma a carne e os bolos asmos e põe-nos sobre esta penha. E verte o caldo, ou seja, pega a carne que ele preparou lá, né? Pega a carne. E ele estava fazendo tudo essas coisas para comprovar quem estava falando com ele. E isso, meu irmão, minha irmã, quantas vezes você não fez também? De querer comprovar esse sinal que Deus está mandando para você. E aí ele pediu para preparar lá a carne, né? Vamos dizer ali, com o molho, né? Que é a mesma coisa que você fazer uma carne ali de panela e com aquele molho. E ele colocar numa rocha, olha, presta atenção, numa rocha, pôr a carne e ensopar aquela carne com aquele caldo. É uma água, não é uma água aquele caldo? Eita Jesus! Em cima da rocha, com aquele caldo e aquela carne. E aí, meu irmão, a palavra, não é eu. Diz que saiu fogo da rocha e consumiu aquela carne. E o que é isso aí? É uma prova de que Deus ele é poderoso. E é tão interessante que, olha só, da rocha saiu fogo. Ah, Jesus. É esse Jesus que veio aqui para trazer fogo nessa terra, meu irmão. Oh, glória a Deus. Mas amém. Você está entendendo que Deus,
Ele ainda te dá o sinal, ele prova que é ele que está dando esse sinal para você. É ele que vai fazer toda essa diferença na sua vida. É ele que vai fazer toda essa diferença na sua história, meu irmão. Creia nesse Deus Todo-Poderoso. Que a palavra de Deus fala, ó, o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na mão e tocou a carne e o bolo. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu dos seus olhos. Ei, meu irmão e minha irmã, isso aqui é uma prova que Deus estava ali presente com ele. Não importa o que seus olhos estão vendo, o que está acontecendo aí agora. O que importa é o que o Deus prometeu na sua história. O que Deus prometeu na sua vida, Ele vai fazer. Pode toda circunstância, você não está conseguindo enxergar nada. Mas esse é o Deus que vem e faz toda a diferença na sua casa, na sua família, na sua saúde, no seu emprego. É esse Deus que eu estou pregando. É esse Deus que faz toda a diferença na minha história e vai fazer na sua. Porque Ele é um Deus vivo, porque Ele é um Deus poderoso. É esse Deus. E às vezes, meu irmão e minha irmã, a nossa situação, a nossa circunstância, nós não estamos vendo um palmo diante dos nossos olhos. Quando você menos espera, bum! Já está tudo preparado. Ele vem com o que você pediu. Ele vem com as coisas ao qual Ele tem para você, ao qual Ele prometeu um dia, ao qual aquele profeta falou que você vai receber e você vai receber. Esse é o nosso Deus, é dele que eu estou falando, é por Ele que nós vamos fazer todas as coisas, todos os dias estaremos aqui, eu e você. É esse Deus grande e poderoso, que nós vamos ver a diferença que Ele faz na nossa história e na sua história. Esse é o nosso Deus, meu irmão, minha irmã. E ali, a palavra vai continuar falando. E esse Gideão fazendo coisas, e Deus falando para ele fazer, direcionando o caminho dele. Mas mesmo assim, Gideão é humano. Gideão está ali falando, Senhor, dá mais um sinal aí, se o Senhor for comigo mesmo. É assim na minha história e na sua história. Nós somos dependentes, nós temos que ser dependentes desse Deus grandioso e pedir sim sinais, e pedir sim conversar com Ele de dia e de noite. Senhor, estou no caminho certo. Senhor, estou indo por aqui. Senhor, é aqui que o Senhor me quer. Senhor, o que o Senhor tem para mim? Ele vai responder. Ele vai te dar os sinais. Ele vai falar com você. Esse é o nosso Deus, meu irmão. E além dele não há. Ele é o meu Deus. Deus do Gleison. Deus da Alessandra. Deus da Cida. Deus seu também, que eu não sei o nome. Me perdoa. Deus seu, Roberta. Sim. Deus de Naamã, Deus de Davi, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Abraão, Deus de Paulo. É desse Deus que nós estamos falando, ao qual vai descer com todo o seu fogo, na minha vida e na sua vida. Creia, meus irmãos, porque Ele é um Deus vivo, Ele não mudou e Ele não vai mudar. E Ele faz toda a diferença. Talvez eu e você mudamos. Talvez você pode até pensar que com muito passar do tempo nada aconteceu. Mas aí vamos para a Bíblia lá na história oh, aleluias. A história de Abraão. Você já imaginou a história de Abraão?
Quantas pessoas que do lado dele estavam: ei, Abraão, desiste. Para, rapaz, para, você não está amortecido já. Desiste, aquela promessa lá, não. Você acha, você já está com quantos anos, Abraão? Ei, acontece isso na minha vida e na sua vida. Quantas vezes já aconteceu, meu irmão, minha irmã, ou só acontece comigo? Será que é só eu que sou diferentinho? Não, acontece. E eu fico imaginando, se até mesmo, olha que interessante, Espírito Santo, obrigado. Se até mesmo quem estava do lado dele, de Sara, ela deu risada quando o anjo falou que ele ia ter um filho. Não, você não vai ter, é um filho que ele vai te dar. Até ela, mas como? Se eu não tenho mais os costumes de mulher, risada no bom sentido ela deu, né? Mas também duvidando. Por quê? Porque nós só vimos, meu irmão, nós só conseguimos enxergar o que está na nossa frente. E na frente dela tinha uma mulher de idade que não tinha mais os costumes de mulher e tinha um homem amortecido, já tenro de idade. Então como que vai acontecer? Não sei, meu irmão, mas Deus está falando nessa tarde que vai acontecer, que Ele vai fazer na sua história e na minha história, porque Ele é o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Creia, meus irmãos, porque esse Deus é maravilhoso. E Ele fez na vida de Abraão, fez na vida de Isaac, fez na vida de Jacó, fez na vida de todos que passaram ali. Está ali mostrando para mim e para você que nós podemos, porque como eu disse lá em Gênesis, Ele deu autonomia para mim e para você. Você tem força para conseguir o que você quer, você tem poder para conseguir o que você quer. Por quê? Porque Ele está contigo, meu irmão e minha irmã. Ele está comigo, Ele está com você. Deus não nos abandonou, não. Deus está sempre comigo e com você, falando, nos enviando sinais, falando através das suas maravilhas, das coisas que Ele fez, falando através da boca dos homens, porque Ele é Deus. Creia nessa palavra. E eu vou ficar por aqui, mas ainda tem, né? Muita coisa. Mas esse é o nosso Deus poderoso, que faz. Aí depois você vai lá para o capítulo 7, dos 300. Oh, Gideão! Esse é o nosso Deus, meu irmão, minha irmã, ao qual Ele fala para mim e para vocês: não desista, não pare, porque eu sou contigo. Eu sou contigo. Amém, meus irmãos? Creia nessa palavra, porque Deus, Ele é tão poderoso, Ele é tão maravilhoso, meu irmão, minha irmã, que Ele é fiel. Ele vai fazer todas as coisas. Como eu disse, se você prestar atenção aqui na Bíblia, se a gente começar a entendê-la, um versículo, um capítulo por dia, você vai pegando gosto nas coisas, porque as coisas a gente tem que ir acostumando, e nós, seres humanos, somos assim, né? Nós somos um computador ambulante, vamos se dizer assim, porque nós vamos acostumando com as coisas, aquela rotina. A gente não fala de rotina, eu tenho aquela rotininha. Não, muda ela, porque talvez aquela rotina minha, rotina sua, não está dando certo. Eu vou fazer diferente, eu vou mudar, eu vou fazer diferente, eu vou começar a ler a palavra de Deus e entender o que esse Deus grandioso quer de mim, o que Ele quer. Ele quer usar Gideão, Ele quer usar você, Ele quer usar eu, Ele quer usar seu vizinho, seu filho, seu parente, Ele quer usar cada um aqui na terra de uma forma. Ele quer arrebanhar o máximo de gente possível, meu irmão e minha irmã, para viver lá com Ele, naquele glorioso céu, naquela gloriosa terra ao qual tem preparado para mim e para você. Feche os teus olhos, eu vou orar por você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, meu Deus, por mais essa tarde, Senhor, na sua presença, Pai.
Obrigado por esta palavra maravilhosa que o Senhor nos colocou e nos ensinou um pouco, Senhor, do que é estar ao seu lado, do que é estar na sua presença, Pai. E nós saímos daqui na certeza, Senhor, na certeza que estamos no caminho certo, na tua direção, que o alvo é o seu Filho amado, Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Abençoe a cada um que aqui está, a cada um que veio e a cada um que virá olhar, escutar essa live, Pai. Que o teu nome seja exaltado e glorificado em todos os lugares que chegar estas palavras, Pai. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e já te agradecemos. Certo, Senhor, da vitória que o Senhor tem nas nossas vidas. Amém, meu irmão, minha irmã? Obrigado pela tua presença, por esse tempo aqui conosco. E creio que amanhã, 3 horas da tarde, a minha esposa estará aqui. E peço aqui mais uma vez, compartilhe esta live, compartilhe o nosso canal no YouTube. Falta pouquíssimas pessoas para serem inscritos, para a gente também fazer uma live ao vivo. Então a gente vai fazer ao vivo no Facebook, no YouTube, para alcançar mais pessoas e continuar falando desse Deus grandioso. Alessandra, muito obrigado. Deus te abençoe, minha filha. Cida, Deus te abençoe, mãezona. Fique numa tarde abençoada, maravilhosa. Que Deus possa entrar nessa casa e fazer toda a diferença. Mudar toda a circunstância, porque Ele é um Deus grandioso. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo não seja somente hoje, mas para todo sempre. Amém, meus irmãos? Deus te abençoe. Fica com Ele, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado.